Olá, quinto ano! Tudo bem? Espero que sim. Hoje é segunda-feira, 11, né? Isso mesmo, 11 de maio. E tudo vai voltar ao normal, que acabou as provas, então nossa vida aqui vai seguir. Vou tirar aqui, ó. Chega de provas. As provas acabaram. Vocês ficam nervosos em semana de prova? Tchau, prova! Eu fico super nervosa em semana de prova, gente. Fico muito nervosa. Depois eu tiro... Vou botar boa semana ali, pra gente ter uma ótima semana. Eu fico super nervosa em semana de prova de vocês, sabe? Parece até que sou eu que tô fazendo a prova. Eu fico vendo as notas, os resultados, me dá um super frio na barriga. Mas enfim, passou. Eis que foi a prova do primeiro bimestre, já passou. Então vamos começar nossa semana super bem. A gente deseja uma ótima semana, que seja uma semana produtiva. Se já tiver a experiência de fazer uma prova online, sabe que é importante estar com o conteúdo em dia, é importante fazer atividade, é importante estudar. Dessa maneira é diferente, mas tem que estudar, tá bom? Então, hoje vamos fazer geografia. Pegue seu livro. Na nossa última aula, que já tem um tempo, nós começamos o capítulo 5 e aí nós estávamos falando sobre a migração. O que é migração? Por que as pessoas saem de um estado, de uma localidade para morar em outro? O que elas estão buscando? Era sobre isso que nós estávamos conversando. Fiquem ligados, porque o capítulo 5 e o capítulo 6 já é conteúdo do teste. Então, ó, já fica ligado que a gente já está falando do conteúdo que a gente está estudando já para o teste. Hoje vamos terminar o capítulo 5 de Geografia. Nós paramos na página 157, tá bom? Nessa página, me falando sobre a migração internacional. São aquelas pessoas que vão para um outro país. No texto vem falando assim, a migração internacional são aquelas que ocorrem de um país para o outro. Antes de estudar estas imigrações, é importante relembrar povos formados pela sociedade brasileira, que são os povos indígenas, europeus, portugueses e os africanos. Tá? São esses 4 povos que deram origem, a nossa origem. E aí, na página 158, vem falando assim, ó, no passado, o Brasil recebeu muitos imigrantes europeus e asiáticos. A maioria desses povos estavam fugindo de guerras, perseguições políticas e religiosas. Além disso, os governos brasileiros faziam propagandas incentivando a vida no Brasil. Nesses outros países existe uma propaganda dizendo que aqui era o país do desenvolvimento, que aqui tinha muita oportunidade. Eu lembro de um texto que eu trabalhei ano passado com a turma do 5º ano, que falava justamente sobre isso, tá? Que muitos italianos, quando chegaram aqui no Brasil, ficaram apavorados com a situação do nosso país. Porque pela propaganda que se tinha, que era um país muito próspero, que tinha muitas oportunidades de se desenvolver. E aí, nesse texto, o personagem no texto ele escreve uma carta para a família que ainda está na Itália, falando, não venha para cá. Aqui as pessoas são escravizadas, trabalham com torturas, as pessoas não têm oportunidade, há pouca alimentação, há escassez de alimento. Então, não venham para cá de maneira nenhuma. Que ele conta para a família o que ele encontrou quando ele chegou. Isso antigamente acontecia. E aí, por isso, muitas pessoas vinham para o Brasil, tá? Continuando, nosso texto vem falando, vindo para o Brasil. Atualmente, o perfil da migração no Brasil mudou bastante, tá? É mais comum a vinda de pessoas de países latino-americanos, ou seja, aqueles países do continente americano que possuem uma língua oficial como o espanhol, português ou o francês. No entanto, existe também um fluxo migratório de países de outros continentes, como China e Portugal. Veja o gráfico abaixo. Esse gráfico vai mostrar pra gente a quantidade de pessoas, da onde que vem essas pessoas para o Brasil, tá? O local que mais vem, Bolívia, depois Haiti, Estados Unidos, Argentina, China, Colômbia, Portugal e Peru. Ou seja, o lugar que mais vem pessoas para o Brasil é da Bolívia. E aí na página seguinte, que é a página 159, vem falando sobre os imigrantes do passado e os imigrantes do presente. Se mudou a maneira, o motivo que eles mudam de país, não mudou.
o motivo continua sendo o mesmo. Busca de oportunidade, fugir da desigualdade social, que às vezes a gente pensa assim, nossa, aqui é muito ruim aqui no Brasil, se eu pudesse eu ia para os Estados Unidos, como você vai encontrar no mapa abaixo, que o maior destino dos brasileiros é os Estados Unidos. Mas sabe, vou te contar um segredo. Existem lugares piores, muito piores que o nosso país, tá? Existem lugares que as pessoas não têm oportunidade zero. É claro que no nosso país também, mas também tem situações que são piores. Tem situações que as pessoas não podem ter nem igreja. Aqui no nosso país eu sempre, quando eu penso no lado positivo do nosso país, eu sempre penso nisso, a gente tem liberdade. Apesar de em alguns momentos a gente ver ataque a alguns tipos de religiões, mas a gente tem liberdade para poder religiosa. A gente tem uma liberdade de imprensa mesmo quando a gente vê alguns ataques, tá? Igual a gente viu nos últimos dias, ataque a repórter e tudo mais, porque na verdade vira uma questão política. Mas a gente tem algumas coisas que devem ser destacadas, importante ser destacada positivamente no nosso país, tá bom? E aí, Brasil no exterior. Aí vem uma tabela, vem um gráfico mostrando o destino dos brasileiros. O destino mais procurado é Estados Unidos, depois Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, Itália e França, tá? Vamos virar. Na página 160, vem colocando um texto aí para vocês poderem ler. Criança no Brasil e criança refugiada. Aí, depois que vocês lerem esse texto, na página 161, vem botando algumas questões assim, ó. Primeiro, número 1, sublinho no texto 1 o significado da palavra criança refugiada. Então, é só você achar lá no texto, tá no segundo parágrafo, tá? De acordo com a legislação brasileira, criança refugiada é aquela que foi obrigada a deixar o seu país de origem devido ao temor e tudo mais. Até o ponto. Você vai sublinhar. Segundo, qual é o sonho da criança refugiada citada no texto 2, tá? Aí você vai ler, você vai encontrar aqui a página síria. A questão 3. Além dos sonhos das crianças refugiadas, além dos sonhos, o que as crianças refugiadas expressam no livro? Você vai ler e vai responder. Com base na leitura do mapa, esse mapa que está aqui em cima, anote os nomes dos continentes que estão os países de origem dos refugiados, tá bom? É o continente da Ásia e o continente da África. Na página seguinte, que é bem tranquila também, veja o gráfico, como ele aumentou o número de imigrantes e registrado no Brasil. Bem, você vai contar, vai fazer um cálculo na parte de baixo, aí você vai fazer esse cálculo e vai dizer o total. Vai botar o resultado lá em cima. Super fácil, né? A questão B. Quantos imigrantes entraram no Brasil de 2010 a 2015? Anote o valor da soma. É esse espaço aqui que você vai usar para poder fazer essa conta. Depois coloca o resultado total lá em cima, tá? Letra B. Quais são as principais nacionalidades desses imigrantes? Consulte o gráfico da página anterior. É só você voltar lá na página 158 e anotar o nome dos países. Está lá: Haiti, Bolívia, Peru, Portugal, Colômbia, Argentina, Estados Unidos, tá? Na página seguinte, leia as sentenças a seguir sobre desigualdade social. É um problema presente no Brasil. A principal causa da imigração é a busca por melhor condições de vida. Bem, letra A. Explique o que a desigualdade social pode influenciar no processo de imigração. Bem, a gente já falou sobre isso. As pessoas, quando elas saem de um país, de um estado, para poder ver, elas estão buscando melhor qualidade de vida, melhor ensino, melhor oportunidade para os seus filhos. Pode ser por busca de tratamento. Por que elas fazem isso? Porque a desigualdade social, onde elas vivem, elas não conseguem encontrar esse tipo de oportunidade. E faz com que elas migrem para outro país ou outro estado, município até mesmo, tá? Escreva os motivos que levam as pessoas a migrar. Acabei de citar um monte de motivos. Pode ser por educação, por ausência de saúde, por oportunidade de emprego, por oportunidade de estudo. Pode ser vários motivos que você encontrar, tá? Na questão 3, vem falando assim: o êxodo rural é um fenômeno antigo na região que vale
do Vale, em Minas Gerais. Milhares de pessoas saem de lá em busca de sobreviver em outras regiões. Muitas vezes os trabalhadores, corte do cana-de-açúcar, de colheita da lavoura, isso causou um abandono de muitas casas criadas um cenário fantasma. Isso, no geral, significa a migração de trabalhadores do campo para a cidade, tá bom? E assim, a gente encerra o capítulo 5 de Geografia hoje, tá bom? A página 64 e 65, ela faz um passeio por tudo que você estudou no capítulo 5 de Geografia, tá bom? Agora vamos fazer a nossa correção lá na nossa sala de aula online e eu te espero lá para você poder tirar suas dúvidas. E feito isso, acabou? Pegue seu livro de português, que hoje teremos português também.